Guarde essa data na sua memória, 5 de setembro de 1977. Esse foi o dia que uma nave espacial foi lançada da Terra com um destino ousado, mas bem claro: estudar os gigantes gasosos do sistema solar. GPS acionado, freio de mão funcionando sem erro. Mas ninguém imaginava que, quase meio século depois, ela ainda estaria ativa. Seu nome é Voyager 1, um exemplo de que panela velha é que faz comida boa. Com essa introdução, você deve especular que a Voyager 1 pegou um atalho, que ela abandonou sua missão para descobrir algo além da compreensão humana. Mistérios que somente a ficção científica explicaria, mas não é bem assim. Mas também foi assim. Eu vou te explicar. Desde o primeiro segundo fora do solo, ela já viajava a 61 mil km por hora. Para entender isso, multiplique a velocidade média de um estudante correndo atrás do ônibus que passou direto pelo ponto. Mas esse não é um dia comum. É dia de prova. Então, ele corre mais que a média. O próximo ônibus só passa daqui a 2 horas, ele corre um pouquinho mais. Então, agora, multiplique a velocidade do estudante por 14, ele praticamente está ultrapassando a barreira do som, e mesmo assim o motorista não para. Essa é a Voyager 1 se despedindo da Terra, a uma velocidade que ainda parecia lenta quando comparada às dimensões do espaço, mas ela também não tinha pressa, sejamos honestos. Até porque foi somente com 1 ano e meio de viagem que a Voyager chegou ao seu primeiro objetivo, Júpiter, o planeta mais massivo do nosso sistema. Mas durante o percurso, a Voyager fez fotos incríveis das luas jupiterianas. Essas fotos não foram capturadas para preencher o álbum de recordações da NASA. Elas eram únicas e revelavam detalhes inéditos sobre essas luas. Uma delas, Io, revelou um segredo impressionante. Ela era o corpo mais vulcanicamente ativo já visto. Jatos de lava eram lançados a mais de 300 km de altura. Essa era uma nova informação, algo que os engenheiros na Terra não sabiam. Então, para quem tinha saído de casa com tanta pressa, a Voyager até que estava se virando bem. Durante esse período, mais fotos foram enviadas. Pense na Voyager realmente como um filho que saiu de casa. Ele mandou fotos que revelou faixas de nuvens girando a velocidades absurdas. Ele fotografou também a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade maior que a Terra, girando há mais de 300 anos. Cada percurso da sua visita a Júpiter enchia os engenheiros de orgulho. Todos os anos de pesquisa, investimento e confiança no seu sucesso começaram a valer cada segundo. A passagem por Júpiter cumpriu o objetivo e superou as expectativas. Mas a viagem estava apenas começando. Isso tudo em menos de 2 anos. Ela não merecia palmas, merecia o Tocantins inteiro. De malas prontas, estava na hora de procurar outro planeta para explorar. 3 anos e 2 meses após seu lançamento, a Voyager chegou a Saturno. Um planeta conhecido pelos seus anéis, mas que, até então, era apenas um borrão nas imagens dos telescópios. Eu sei que te venderam um telescópio barato e prometeram que você conseguiria ver os anéis. Mas quem realmente mostrou como se faz foi a Voyager. Não estou falando de detalhes que podemos ver na tela do nosso computador. Pela primeira vez, imagens que revelavam que os anéis eram compostos por bilhões de pedaços de gelo e rocha, variando de milímetros a metros de largura. Esses anéis tinham divisões, lacunas e estruturas únicas. Era difícil especular algo assim, até utilizando os telescópios mais modernos. Então, outro ponto para a Voyager, Saturno, se provou um planeta muito mais complexo do que os cientistas imaginavam. Esqueça agora os anéis, porque além deles, a Voyager encontrou Titã, uma lua com atmosfera densa. Embora não tenha conseguido ver sua superfície, os dados enviados mostraram a presença de metano e uma pressão atmosférica maior que a da Terra. O interesse por Titã cresceu tanto que anos depois a NASA mandaria uma nova missão só para pousar lá. Com a missão principal cumprida, a Voyager foi redirecionada. Não havia mais planetas no caminho. Agora, o destino era o espaço interestelar. Mas antes de seguir, algo importante aconteceu. Esse vídeo existe, em parte, por causa desse acontecimento, então eu chamaria esse ponto de primeiro clímax. E sabe o que eu preciso fazer agora? Falar sobre um cara que está diretamente conectado com o que aconteceu logo em seguida. Seu nome é Carl Sagan, um dos maiores divulgadores da ciência. Em 1990, ele teve mais uma de suas ideias geniais. Ele insistiu para que a NASA virasse a Voyager para trás, pela última vez, e tirasse uma foto da Terra. Muitos acharam inútil.
A câmera já estava quase desligada. O gasto de energia era alto, não teria valor científico. Mas Sagan insistiu. A NASA acabou concordando, porque afinal era Carl Sagan. Você não nega uma foto para o Carl Sagan. A Voyager foi informada que teria que retornar para tirar uma foto. Inicialmente, ela não estava muito feliz com o improviso, mas ela ficou sabendo que era um pedido de Carl Sagan, então ela acabou aceitando melhor. A câmera foi ligada e a foto foi tirada. O resultado foi um dos registros mais marcantes da história. A imagem ficou conhecida como o pálido ponto azul. A Terra parecia como uma mancha de menos de um pixel, perdida num raio de luz. A distância entre a Voyager e a Terra naquele momento era de 6,4 bilhões de quilômetros. Para a luz, a viagem de volta levava mais de 6 horas. E mesmo assim, a Terra apareceu. Um pontinho minúsculo, invisível a olho nu, mas ali estavam todos nós. E uma pergunta ficou para toda a humanidade. Será que em uma galáxia muito distante alguém vem de telescópio dizendo que é possível ver o azul da Terra como fazem aqui com Saturno? Brincadeiras de lado, esse foi o último clique da câmera da Voyager. Depois disso, ela foi desligada não por falha, mas por economia. A missão agora era sobreviver e seguir adiante, ela estava apenas no início. Se pensarmos em tudo o que a humanidade já construiu, a Voyager 1 é um dos objetos mais antigos e mais distantes já criados por humanos. É como se ela carregasse nosso DNA para os confins do espaço, como se ela fosse um registro de quem fomos um dia, talvez existindo eternamente entre eventos que nunca seremos capazes de decifrar. Uma tecnologia antiga, mas que alimenta o que possuímos de mais moderno. Perdão se me perdi na filosofia. Porque é fácil fazer isso quando pensamos que tudo isso começou em um tempo em que não existia internet. Para ter uma ideia, os computadores da Voyager têm menos memória do que um pendrive, mas o que faz dela uma nave incrível não é o seu poder de processamento, mas seu modo de sobrevivência. Depois de Júpiter e Saturno, outras naves se aposentariam, o que a Voyager, no entanto, deixou todas as naves no chinelo. Imagine a Voyager 1 depois da sua primeira missão 3 anos especulares. Mas depois, o vazio. Nenhum planeta à frente, nenhum destino programado. Só o espaço puro e silencioso. Às vezes, faltava propósito, faltava motivação. Assim começou a fase mais solitária da missão. Uma nave sozinha, sem rota de retorno, mergulhada na escuridão. Durante anos, a nave atravessou uma região onde o Sol ainda exercia certa influência. Ele ainda era quem dava as cartas. O vento solar, uma corrente de partículas emitidas constantemente pela nossa estrela, ainda a envolvia. Mas em 2012, algo mudou. A nave cruzou a heliopausa. Esse é o ponto onde o vento solar perde força e não consegue mais empurrar contra o espaço interestelar. A Voyager deixou a zona de influência solar e entrou em território desconhecido. Nenhum outro objeto feito por humanos havia feito isso antes. O pessoal da NASA ficou de boca aberta. Mais uma vez, a nave fez mais que sua obrigação e superou as expectativas. Os dados extraídos desse ambiente seriam valiosos e inéditos, todo mundo sairia ganhando. Mas isso também representaria uma região onde o sistema solar se encerraria. Na verdade, estávamos presenciando a nave solitária cruzar a nuvem de Oort, uma imensa região esférica formada por trilhões de corpos gelados. Ela envolve todo o sistema solar, como uma casca. É tão grande que a luz do Sol leva quase um ano para cruzá-la. Para a Voyager, levará cerca de 300 anos só para chegar até o início dessa região, e mais 30 mil anos para atravessá-la por completo. É como atravessar um oceano de gelo e pedra, onde cada pedregulho pode ter o tamanho de uma montanha. Nenhuma nave, nenhum ser humano, nenhum sinal de vida jamais chegou perto disso. É mais fácil inventar a viagem do tempo, viajar para o futuro e perguntar para os cientistas de 300 e 500 como atravessar essa região do que atravessar hoje em dia com os equipamentos que temos. Então você pode se perguntar o que a Voyager está fazendo lá. Se ela pudesse responder, ela diria nem ela sabe. Mas voltar também não é uma opção. Ela está muito longe. Em fevereiro de 2024, ela alcançou a marca de 24 bilhões de quilômetros da Terra. Para entender essa distância, imagine a Terra e o Sol separados por 150 milhões de quilômetros. Isso é uma unidade astronômica. A Voyager está 163 vezes mais longe do que isso. 4 vezes além da distância entre o Sol e Plutão,
É a mesma distância entre você e o seu ônibus quando você está atrasado para um compromisso. A essa distância, a luz, que viaja a 300 mil km por segundo, leva mais de 22 horas para chegar até ela. Isso significa que quando a NASA envia um comando, ele só chega quase um dia depois. E para saber se o comando funcionou, é preciso esperar mais 22 horas pela resposta. É como conversar com alguém que vive no passado, um atraso de quase 2 dias, para uma simples troca de informações. Então a NASA e a Voyager sabem como você se sente na friendzone. Mas diferente do que acontece com você, lá a mensagem chega. A Voyager envia dados usando um transmissor de apenas 20 watts de potência. Isso é menos do que uma lâmpada de geladeira. O sinal é fraco, extremamente fraco. Então o que a NASA fez? Aumentou nossa capacidade de captar essa mensagem. O sinal é captado por antenas gigantes da Deep Space Network. 3 bases estão espalhadas pelo mundo: Califórnia, Espanha e Austrália, cada uma com discos de até 70 metros de diâmetro. Elas ficam em posições estratégicas para manter contato com a nave, 24 horas por dia, independente da rotação da Terra. Essas antenas não escutam vozes, escutam sussurros, sinais quase invisíveis que atravessam bilhões de quilômetros de espaço. E o que a Voyager encontra lá fora? Nada que os olhos possam ver. Nenhuma estrela próxima, nenhum planeta, nenhum ponto de referência, só partículas do espaço interestelar. Ela mede a densidade do plasma, registra os impactos de pequenas partículas, capta ondas magnéticas. Esses dados, por mais simples que pareçam, são importantes na mão certa. Eles mostram como é o espaço fora do domínio do Sol. Eles ajudam a entender como outras estrelas interagem com o espaço ao redor. E como a NASA sempre está de olho no futuro, os dados também mostram como será a jornada de futuras missões para fora do sistema solar. Mas não se engane, a Voyager não está indo em linha reta. Ela segue uma trajetória que a faz orbitar a galáxia. Uma volta completa ao redor da Via Láctea leva 225 milhões de anos. Isso significa que, enquanto os dinossauros dominavam a Terra, a Voyager estaria começando essa mesma volta. Ela também cruza caminhos com outras estrelas. Daqui a 40 mil anos passará a 1,6 anos-luz de uma estrela chamada Gliese 445. Não vai se chocar com ela, só vai passar perto. Mas perto no espaço significa mais de 15 trilhões de quilômetros. Mesmo assim, a sonda leva consigo uma mensagem. Um disco dourado com sons, imagens, músicas e saudações em várias línguas. Eu disse antes que ela carregava nosso DNA, não disse? Se algum dia for encontrada por uma civilização alienígena, ela terá tudo o que precisa para saber de onde viemos. Se isso é bom ou não, deixo que você julgue. Mas até lá, tudo o que temos é uma nave distante, mandando sinais fracos para casa. Cada dado enviado é um milagre tecnológico e cada milímetro que ela avança é mais um passo rumo ao desconhecido. É como fazer aquele computador com Pentium 4 abrir um PDF. A Voyager 1 é uma nave que sobreviveu ao tempo. Mas como toda máquina, ela tem um limite. Ela não usa painéis solares. No espaço profundo, longe do Sol, isso seria inútil. Sua energia vem de 3 geradores termoelétricos de radioisótopos. Eles funcionam com plutônio-238, um material radioativo que libera calor enquanto se decompõe. Tudo isso para dizer que ela tá velha. Com todo respeito, é quase improvável que ela dure mais 20 anos. Não do jeito que ela está hoje, mas vejamos pelo lado bom. A Voyager tinha que visitar 2 planetas e acabou chegando aonde ninguém jamais imaginou ir. Hoje em dia, para manter a sonda viva, a NASA precisou fazer escolhas difíceis. Sistemas começaram a ser desligados. Primeiro, os instrumentos que já tinham cumprido suas funções. Depois, os que consumiam mais energia. Câmeras foram desligadas. O último registro foi a foto que Sagan pediu. Logo depois, aquecedores também foram desligados. Cada desligamento é calculado um erro e a nave congela ou perde comunicação para sempre. Em 2023, a situação não era uma das melhores. A energia disponível já estava próxima do mínimo necessário. Os engenheiros apertaram ainda mais. Um por um, os componentes foram silenciados. Tudo para manter o essencial funcionando: o transmissor, os sensores de partículas, o computador principal. Mas essa estratégia tem prazo. Estimativas indicam que por volta de 2025 ou 2026,
Nem os sistemas vitais terão energia suficiente. A Voyager vai se apagar, sem barulho, sem luz. Vai continuar sua viagem muda, sem enviar nenhum sinal. O modo sobrevivência encontrará o seu fim. Mas mesmo desligada, ela não para. Ela segue em movimento, cruzando o espaço interestelar. Sua trajetória é influenciada pela gravidade da galáxia. Durante essa jornada, ela passará perto de outras estrelas. Não perto o suficiente para ser capturada, mas o bastante para cruzar regiões diferentes da galáxia, e talvez ser encontrada porque a Voyager carrega algo a mais. Um recado, uma mensagem para quem ou o que estiver lá fora. Talvez um dia alguém coloque os destroços da Voyager 1 dentro de um museu. Finalmente, a nave descansará, passando a fazer parte da nossa história e não apenas um instrumento que revela a história da qual ainda não fizemos parte.